Olá a todos e a todas, aqui é a Érica Costa da Oxum, gravando novamente com vocês aqui um debate, uma palestra, uma conversa, um bate-papo sobre direito em axé. Sempre que possível nós trazemos aqui uma temática que envolve o nosso dia a dia, a nossa rotina e voltada para a nossa religião de matriz africana, em especial aí o candomblé. Gente, estou toda paramentada aqui, já quero deixar claro para vocês, acabei de vir de obrigação, então estou cumprindo aí o finalzinho de preceito, vocês já sabem, né, como é que funciona. Então não estranhe, não é a roupa de advogada, hoje realmente a roupa de EQED. Eu trouxe para vocês um tema muito atual, um tema muito bacana, que eu acho que vai ajudar muita gente, alguém que tenha dúvida sobre essas questões que nós vamos conversar hoje. A gente vai falar sobre intolerância religiosa e a intolerância religiosa com enfoque na iniciação de menores nas religiões de matrizes africanas, em especial aí no candomblé. A gente vai falar de como é que funciona, o que acontece quando a gente quer iniciar uma criança no candomblé, né? A gente tem visto algumas problemáticas, crianças que têm sofrido vários tipos de intolerância, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Esse tema ele vai remeter a algumas questões, inicialmente sobre pais com religiões diferentes, como é que pode fazer nesse caso, pais da mesma religião, mas esses pais são separados, e o reflexo da iniciação dessa criança no candomblé propriamente dito. O que acontece na vida dessa criança depois que ela é iniciada. É importante a gente lembrar, importante a gente trazer a questão de que a liberdade religiosa ela é um direito humano, tá? Isso é humano, por óbvio, também inerente à criança. Então, mesmo a criança, ela tem o direito, a liberdade de escolher qual religião ela quer seguir. Óbvio, né, que eu gostaria que as minhas duas filhas seguissem o candomblé, mas se não for da intenção delas, elas podem buscar a religião que elas quiserem, tá? O direito à liberdade da criança ou do jovem, ele é resguardado pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, então a gente não pode esquecer, a gente não pode obrigar. Como é que funciona, então, a liberdade religiosa da criança? Estou aqui com o meu material de apoio, que é para não falar demais e deixar de pontuar alguma coisa importante com vocês. Se a criança ela é muito pequenininha, se a criança não sabe optar, se a criança não escolhe, às vezes nós temos aí um pai, um irmão, um avô, uma avó, todos seguindo a mesma casa de candomblé, e aí por óbvio que ninguém vai deixar a criança sozinha em casa, não vai deixar, não tem uma babá ou não tem uma pessoa para tomar conta, e você acaba levando a criança junto com você. Nesse caso específico, você está direcionando o seu filho, a sua filha, para essa religião que você está seguindo, né? Então, se eu for verificar, tenho o meu marido e tem a minha mãe, nós vamos para o candomblé. E eu gostaria de iniciar o meu filho no candomblé, na mesma casa de santo que eu, todos somos de lá. Se tem um acordo, se está todo mundo feliz, todos pensando da mesma forma, não tem problema nenhum, tá? É só seguir as diretrizes básicas e iniciar aquela criança. Mas se são pais de diferentes religiões, tipo, eu sou do candomblé, meu marido é evangélico, então qual religião que o meu filho vai seguir? Gente, se for pequenininho, né, não tem assim idade ainda para poder escolher, a melhor sugestão, a mais fácil, é que se aguarde, né? Que a criança conheça os dois lados e aguarde para que a criança possa expressar. Não sendo possível, né? Porque eu já vi lá no jogo de búzios, meu pai já falou, meu marido não entende, meu filho precisa. Aí você tem a questão judicial. Você vai verificar se essa guarda exercida é uma guarda de fato. Quer dizer, você toma conta do seu filho, ele mora com você e nunca teve briga na justiça. Isso é uma guarda de fato. E aí você consegue resolver de boa lá com o seu ex-marido. Ou, se for o caso,
de uma guarda judicial. Sendo a guarda judicial, a gente vai verificar o quê? Que tipo de guarda que é essa? Se é uma guarda compartilhada ou se é uma guarda unilateral. O ordenamento jurídico civil atual, ele diz que em caso de separação, a guarda será compartilhada. É a primeira opção. Em alguns casos, não havendo interesse ou impossibilidade, é que a guarda passa a ser unilateral. Então, se a guarda for compartilhada, e não confundimos aí guarda compartilhada com guarda alternada, não. Guarda compartilhada é aquela guarda que, apesar do pai ou da mãe morar em outra casa, todos os dois têm os mesmos direitos sobre aquela criança. Então, se o filho tem uma consulta médica, o pai e a mãe podem comparecer. Se tem uma festinha na escola, o pai e a mãe não só podem, como devem comparecer. E a mesma coisa vai ser a questão religiosa. Então, tanto o pai quanto a mãe devem e podem opinar. Se não houver consenso, vai ser necessário litigar, né, uma demanda judicial e explicar para o juiz o porquê daquele pai ou daquela mãe não poder aguardar que aquela criança tenha uma idade razoável para manifestar aí o seu direito de liberdade religiosa, e vocês estão querendo inserir a criança na religião candomblé ou no evangelho ou qualquer outra que seja, ainda naquela idade tão tenra. E aí vai ficar em cargo do Ministério Público e juntamente com o juiz decidirem se é possível ou não. Então, por isso que é recomendável, se não tiver um consenso, se não tiver um acordo, que espere que a criança ela possa escolher, entendeu? Agora, uma outra coisa bem importante é assim, se a criança ela tem, um exemplo, até 8 anos de idade, você pode levar ela para o candomblé, ou você pode levar ela para a igreja, e desde que ela queira ir de boa vontade, tá? Não tem nenhum problema nisso. Agora, se ela já com essa idade, ela diz que ela não quer ir, mamãe, eu não me sinto bem, papai, eu não gosto de estar, seja a igreja ou seja o candomblé, aí sim é que você está interferindo na liberdade religiosa, ela tem a opção de escolher, e aí, nesse caso, você pode estar cometendo um crime. Tá? Resolvida essa questão de como é que vai ser feita a escolha, como eu vou levar, quando eu vou levar, né, a opção religiosa da criança, e por óbvio que a gente vai ficar torcendo aqui para que seja o candomblé, para que ela conheça as maravilhas que essa religião nos traz, tantas bênçãos, tantas coisas boas. A gente vai falar aqui como é que se dá a iniciação, o que efetivamente eu preciso fazer para poder introduzir essa criança na vida religiosa. Antes da gente falar literalmente disso, eu vou abrir um parêntese aqui para a gente falar sobre o tema central, que é a intolerância. E aí, falando da intolerância religiosa, a gente vai traçar aqui um paralelo com a iniciação. Vamos lá, felizmente, né, ninguém que seja católico, tá, precisa gravar um vídeo desse, precisa assistir um vídeo desse quando decide batizar o seu filho na igreja católica, menos ainda uma pessoa que seja evangélica, vai precisar gravar esse tipo de vídeo ou assistir esse tipo de vídeo para receber uma orientação quando quer apresentar o seu filho lá na igreja evangélica. Eles têm certeza daquilo que eles querem, vão fazer e não tem nenhum tipo de dúvida. A pessoa do candomblé ou da umbanda, que seja, que opta por fazer um batismo no candomblé, ou pedir que um caboclo batize, que um boiadeiro batize, ela tem essa certeza de que não está fazendo nada de errado. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem a certeza se isso vai repercutir de forma negativa na vida dessa criança, se vai ter um vizinho mexeriquento, um parente que não tem nada a ver com a história, para vir indagar algumas questões, querer saber de algumas informações, como se isso fosse alguma coisa errada. Infelizmente, a gente sabe que, historicamente falando, culturalmente falando, de tempos atrás, o candomblé, ele sempre foi visto com uma visão totalmente equivocada. Hoje, em pleno século XXI, a gente percebe que tem pessoas que ainda questionam se o candomblé é ou não é uma religião. Tem muitas pessoas
que acreditam, infelizmente, que o candomblé não é uma religião, que o candomblé seria uma seita. E isso, gente, não é verdade. Vamos desmistificar isso, porque o candomblé ele é uma religião, sim. Se a gente buscar nos dicionários ou na internet, a gente vai verificar vários conceitos para a palavra religião. E eu vou até dizer aqui para vocês, a religião ele é um conjunto de sistemas culturais e de crenças. E o que esse sistema que envolve cultura e crença ele traz? Ele traz visão de mundo e valor moral. Então, a gente, de repente, passa por uma pessoa que é evangélica, essa pessoa usa um vestido lá no pé, essa pessoa não pode cortar o cabelo. É a visão moral que aquela religião que ela está seguindo traz para ela, e a mim não cabe julgar, nem apontar e nem dizer se está certo ou se está errado, porque ela optou, ela está exercendo o direito que ela tem constitucional, o arbítrio. Ela é livre para dizer que ela quer seguir aquela religião e eu não tenho nada com isso. Paralelamente dizendo, confirmando e afirmando para vocês, o candomblé é uma religião, a nós também nos cabe o direito de sair na rua usando um contregum, um pano de cabeça, um fio de conta. Não tem nada que me impeça de andar assim na rua. Eu estou mostrando para as pessoas que eu sou do candomblé. E ponto pacífico. Não tem nada a ver com ninguém, tem que falar nada, nem tem que questionar. Então, primeiro ponto, gravar sim que candomblé é uma religião, isso é indiscutível, tá? Não tem o que se discutir e que nós temos direito de demonstrar para as pessoas que estamos seguindo a religião de matriz africana, no caso, o candomblé. Então, vamos lá. A gente não pode esquecer que a gente está num país 100% laico. A gente escuta muito falar essa palavra na televisão, principalmente quando tem campanha política, eles fazem a maior questão, né, de levantar essa bandeira, que nós estamos no Estado Democrático de Direito, que o Brasil é laico, e aí vocês precisam entender que laico é que você pode seguir a religião que você quiser. Tá? Não importa se a maioria pode ser católica, ou se a maioria pode ser evangélica, ou se a maioria pode ser do candomblé, mas pode existir milhões de religião aqui no Brasil, e todas elas têm o seu espaço e merecem o direito de ser respeitada. Tá? A gente precisa tirar aí esse ranço que ainda existe, infelizmente, da intolerância religiosa, que isso é uma coisa que já vem de muito tempo. A criação foi passada de forma equivocada para as pessoas, as instruções foram passadas de forma errada para a pessoa, e intolerância religiosa é uma coisa que não tem mais espaço no nosso país e não deveria ter espaço no mundo como um todo. Tá? A gente tem que lembrar que o candomblé é uma religião que cultua os orixás, tem por base a natureza. Hoje em dia, se você for olhar aí, estudos já remontam que existem 3 milhões de adeptos à religião do candomblé em todo o mundo. E no Brasil, por óbvio, está a maior concentração das pessoas que seguem o candomblé. Então vamos lá. Quando um adulto, ele, pelo motivo que seja, ele resolve se iniciar no candomblé, ele vai passar pelos preceitos, pelas praxes, pelas práticas que são pertinentes ao candomblé. Uma criança, se ela precisar se iniciar no candomblé, por óbvio, não vai ser diferente. Ela vai passar também por esses preceitos, por essas praxes que são necessárias lá no candomblé. A questão é que a gente só pontua o seguinte: a criança é um ser puro, né? Então, em muitos casos, algumas coisas não são tão necessárias, porque o candomblé ele prega a questão de purificar a pessoa para poder estar em contato com os seus deuses. E se a gente entende que a criança já é um ser puro, algumas práticas nem são tão necessárias ou podem ser minimizadas, variando aí de casa para casa, e a gente não vai entrar nos fundamentos das casas de candomblé. Tá? O que é diferente de uma iniciação também de um adulto para um candomblé? Eu, Érica, estou aqui de preceito, tô de branco, estou de pano de cabeça, fio de conta, contregum. Eu posso passar pelo meio da rua, estou sujeita a encontrar uma pessoa intolerante
que pode proferir uma palavra desagradável, pode me chamar de macumbeira, pode falar que eu estou servindo aí ao satanismo, pode falar um monte de baboseira, e aí eu teria alguns caminhos. Eu posso seguir em frente e pensar, é uma pessoa ignorante, infelizmente não teve oportunidade de conhecer a religião que eu sigo, eu posso buscar uma reparação judicial, posso ir para a delegacia, posso fazer um boletim de ocorrência, posso não fazer nada. Mas eu, Érica, eu sou adulta. Então eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa noção. Agora, e uma criança? Uma criança depois de iniciada, ou a partir do momento que ela é iniciada, quando ela sai na rua com as suas vestes de candomblé, será que ela também vai ter esse mesmo preparo? Vou além disso. A gente pode encontrar pessoas que simplesmente vão demonstrar a sua intolerância por meio de palavras, mas a gente sabe que existem pessoas que querem agredir, tacar pedra, assassinar. A gente busca e joga na internet, não é uma coisa que está tão distante do nosso dia a dia, infelizmente é uma coisa com a gente se convive. Então, por causa dessas possibilidades, muitas pessoas param, pensam muito, poxa, eu gostaria de iniciar meu filho, até existe a necessidade de meu filho ser iniciado, mas eu não vou fazer agora, porque eu acho que ele vai sofrer as consequências de se iniciar no candomblé. Gente, ninguém sofre consequência porque se iniciou no candomblé. Ninguém sofre consequência porque foi levado para ser batizado numa igreja. Então, com a gente não pode ser diferente. O que a gente precisa fazer é lutar para evitar essa disseminação desses discursos de ódio, da forma como vem sido propagado. Isso tem que acabar. Infelizmente, as pessoas têm que parar de pensar que o candomblé é uma religião voltada ao satanismo, é uma coisa demoníaca, e quem está lá dentro frequentando tem certeza que não é. E como eu já disse aqui algumas vezes, e não vou cansar de repetir, é uma religião que tem o seu valor, tem o seu espaço, e a gente deve sempre estar lutando por ele, entendeu? É uma situação, é tudo tão estranho que a gente chega num lugar, né? Por exemplo, eu corro o risco de chegar num lugar assim e tem pessoas que não vão olhar para mim, tipo assim, eu não vou olhar para ela, né? Para ela não achar que eu tô sendo preconceituoso, mas aí o preconceito já tá dentro da própria cabeça da pessoa, porque ela já pensou isso. Já tem outras pessoas que já vão ficar te encarando justamente pelo mesmo motivo. Não, eu vou ficar olhando para ela saber que eu tô aceitando ela, que tá sendo uma situação inclusiva. E não tem que ter nenhuma coisa e nem outra. A pessoa tem que agir com naturalidade. Independente se você está de pano de cabeça, branco, verde, amarelo, ela tem que te tratar normal, com respeito, independente se é adulto ou se é criança. A gente sabe que no candomblé, os membros, adeptos, seguidores, os fiéis, né, eles vão para louvar os orixás. Gente, estou falando dos orixás aqui de forma genérica, tá? Respeitando aí os voduns e os inquices, é só um termo genérico que eu estou utilizando. E essa louvação, para que ela aconteça de uma forma correta, existe todo um preparo até que chegue o momento da iniciação. E tem que existir essa iniciação. Para você efetivamente dizer, eu sou do candomblé, você tem que ser iniciado no candomblé. Porque senão você simplesmente vai dizer, eu me afeiçoo ao candomblé. Eu gosto muito do candomblé. Mas para você dizer, eu sou do candomblé, você tem que ter sido iniciado verdadeiramente no candomblé. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que para ser iniciado no candomblé existe um período de isolamento, que existe um período de purificação, que existe um período de fixação do orixá, né, falando de forma genérica, como eu já disse, e até o momento em que essa pessoa ela vai ser apresentada lá à comunidade como efetivamente um filho daquela casa, como efetivamente iniciada no candomblé. Mesma coisa vai acontecer se for uma criança. Quando a gente fala em iniciação, né, uma das coisas que mais ressalta aos olhos daqueles que não têm noção, dos famosos ignorantes, pela questão do desconhecimento, é a questão das famosas curas, né, que a gente já vê aí no braço das pessoas,
Ah, mas aí eu vou levar meu filho de 6 meses, de 2 anos, para fazer o santo, para deitar, que como as pessoas popularmente falam, para deitar para o santo, né? E aí o pai de santo vai fazer cura, ele sabe até onde ele pode ir. Tem muitas casas hoje em dia que já nem faz mais cura, nem em adulto, quanto mais em criança. Tem criança que não pode. Aí o pai de santo vai verificar se é um caso de hemofilia, se é um caso de moleira recém-nascido. Não vai sair por aí fazendo nada disso, entendeu? Isso é uma grande besteira. A pessoa vir a criticar. E eu estou colocando esses esclarecimentos mais para que você tem alguma tese de defesa, caso queira ou seja necessário informar para uma outra pessoa que tem essa curiosidade ou que não tem o conhecimento, e você vai dizer, não é nada disso. Não é nada disso. Mesma coisa, o cabelo. Ah, mas vai raspar o cabelo do meu filho. Ah, vai raspar o cabelo da minha filha vai ficar careca. Ai, meu Deus do céu, e agora como é que vai acontecer isso? Aí também parece que, né, que vai botar a criança lá, vai ser um ato de barbeiragem, o pai de santo vai chegar lá, arranca o cabelo dessa criança fora. Gente, também não é nada disso. O que essas pessoas intolerantes esquecem é o que a gente vê todo dia. A criança nasce hoje, é menina, sai da maternidade, do dia seguinte está na farmácia furando a orelha. Ninguém se preocupa se é que vai doer. A pessoa que vai ali furar a orelha não tem nenhuma formação médica não, tá? Ela trabalha ali no balcão, foi contratada, ó, vou te ensinar que tem essa pistolinha aqui de furar a orelha. Vai estar no colo da mãe, a mãe bota no peito, vai tec! Nossa, a criança grita infinitamente e nem por isso ninguém taca pedra. Nem por isso ninguém faz nada. Entendeu? Todo mundo acha que ficou linda com aquele brinco. É brinco de ouro. Ah, isso é que é importante. Te garanto que muitas vezes o pai de santo vai ter muito mais tato para poder cuidar de uma criança de uma iniciação do que numa criança, de repente, que vai furar a orelha. De um menino que, com 2 aninhos, o cabelo tá grande, senta lá no barbeiro, o barbeiro não tem nenhuma especificação para trabalhar com criança, passa a máquina de qualquer jeito na cabeça da criança e vida que segue. Hoje em dia, as adolescentes aí, 12, 13 anos, já se depilam com cera, que é um troço que dói para dar na misericórdia. Não vou nem lembrar daquilo. Eu não faço de jeito nenhum. Mas a mãe leva, tem dinheiro, né? Leva lá, usa cera quente. Também é um ato de tirar o cabelo higiênico. É sim, ficar mais bonitinho, que a menina quer, precisa. Faz sobrancelha com pinça. Tudo isso dói, gente. Dói, a gente sabe que dói. E nem por isso ninguém é apontado. Ninguém é agredido por causa disso. Mas se fosse no candomblé, aí, né, a gente já sabe que não pode, né? Aí tem esses problemas todos. Por quê? Porque é no candomblé, né? Então, a gente precisa verificar até que ponto vai a responsabilidade de quem está fazendo. O que precisa ser observado nisso tudo? Eu tenho um filho de 2 anos. Eu quero iniciar ele no candomblé porque ele precisa ou porque eu quero, meu marido concorda, a gente só está com receio por essas questões de intolerância. Olha, eu vou assinar um termo de responsabilidade, meu marido assinou um termo de responsabilidade, o pai de santo certamente não vai afastar uma criança tão novinha desse pai ou dessa mãe. Assista tudo que está ali. Ah, mas eu não sou iniciado, eu não posso. Então, busque uma pessoa de sua extrema confiança para ficar ali com o seu filho e que te dê essa certeza que seu filho está sendo bem tratado, porque eu acho muito difícil de que seu filho vá ser maltratado. Entendeu? Fique ali com ele o tempo todo, para que se amanhã ou depois alguém venha dizer alguma coisa, você está certificada, ciente de que nada dessas maluquices que as pessoas falam aconteceu. Tem um artigo no Código Civil, vou ler aqui para vocês, que de repente alguém pode sofrer algum tipo de ameaça de uma pessoa conhecedora de lei, né? E aí vocês vão poder se defender da seguinte forma. Tem um artigo no Código Civil que fala assim, o artigo 13. Salvo por exigência médica, defesa é proibido, tá, gente? O ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanentemente da integridade física ou contrair os bons costumes. Então, muita gente, às vezes, é um pai ou uma mãe que é evangélica que não aceita a iniciação daquela criança no candomblé,
vai dizer que vai buscar orientação com o advogado e o advogado informou para ele que é proibido você dispor do próprio corpo. E no caso tem essa questão da cura, como eu falei, tem essa questão de raspar a cabeça. Porém, a gente sabe, de acordo com o que eu li, que nem fazer uma cura simples e nem mesmo raspar a cabeça importa em diminuição do próprio corpo. Seria equiparado a você fazer uma tatuagem. E aí isso não seria nenhum problema civil. Contrariamente, vindo para a seara criminal, tem um artigo que diz, o artigo 129, que ele fala de lesão corporal leve. Nesse caso, a cura e até mesmo o raspar a cabeça, ele importa em crime de lesão corporal leve, sim. Mas o que a pessoa precisa entender é que, eu não sou da área criminal, tá, gente? É que esse tipo de crime, ele precisa ser representado pela própria pessoa. Então, assim, se eu tenho um filho, e o meu filho ele foi curado, né? Passou lá pela questão da cura na iniciação dele. E aí o meu marido ele não gostou dessa situação. Eu vou servir de testemunha, ou eu coloquei alguém da minha inteira confiança que comprove que foi uma coisa sem nenhum problema, não teve dolo, o pai de santo ou a mãe de santo apertou o braço da criança, machucou a criança. Então, dessa forma, se não houver um registro de que houve uma intenção de lesionar, aí, neste caso, a pessoa não vai poder ser responsabilizada pelo crime de lesão corporal leve. Esse artigo do Código Penal ele serve para os dois lados, porque se a gente tiver a infelicidade, né, de acontecer uma estupidez de se machucar, independente se foi criança ou adulto, também está resguardado o direito da pessoa de ir até a delegacia e fazer o boletim de ocorrência para dizer, olha, eu fui para ser iniciado na religião do candomblé e eu sabia que tinha que passar por essa questão de passar pela cura ou por raspar minha cabeça, porém não houve tato, não houve cuidado e eu fui machucado. Um exemplo que a gente coloca aí nessa questão da lesão corporal leve ou até mesmo grave são de luta de boxe, né? Quem já assistiu luta de boxe aí, né, não tem luta de boxe com carinho, com beijo, com abraço. A luta de boxe é proferindo socos ali, em alguns casos a pessoa é nocauteada, sai quebrado, sai queixo quebrado, o rosto machucado, sangra, é uma coisa absurda. Mas nem por isso as pessoas saem dali presas. Eu nocauteei uma pessoa, quebrei o nariz e não sai dali presa. Por quê? Porque seria necessário que aquele lutador que foi nocauteado, ele dissesse que houve o dolo, a intenção, e quando na verdade ele está ciente que naquela luta, naquele esporte, ele está propenso a sofrer aquele tipo de lesão. Então, quando você está propenso a passar por aquela situação, não é considerado crime. E se eu digo que na questão do boxe não é considerado crime, não tem como, porque na questão do candomblé, que tem a finalidade religiosa, que tem a finalidade de purificar uma pessoa, ser considerado crime seria aí uma aberração jurídica. Por favor, que ninguém venha aí amedrontar ou ameaçar as pessoas dizendo, é lesão corporal sim. Não, é lesão corporal, mas não tem o dolo. Não tem o dolo e não foi praticado com essa intenção de lesionar. Então, esse crime, ele está fora de combate. Não existe, na verdade. Tá? Outra coisa que a gente vê que é bastante polêmico. Sacrifício dos animais. Porque no candomblé mata galinha. E no candomblé tem cabrito. Tem, gente. Tem sim. Porque cada religião tem seu dogma, tem sua vertente. Entendeu? E a gente sabe muito bem que os animais, eles são utilizados em sacrifícios, eles são rezados e a gente mata para comer, para se alimentar. Entendeu? Ninguém come bicho vivo aqui, eu espero que não, né? Eu pelo menos não como. Então é feito. E outra, quando a criança ela foi iniciada, como já falei, sempre tem um cuidado. Se imagina que vai pegar a criança e vai falar, fica vendo aqui a galinha, vou torcer o pescoço da galinha. Não, isso não existe. Entendeu? Isso é uma coisa absurda. Entendeu?
Até se você for no açougue, quando você fala para a criança, esse é um frango, esse é o boi, a criança fica ressentida de saber que está comendo boi. Eu não falo para minha filha, filha, hoje a gente vai comer aquele boi que passou ali na televisão. A gente não fala isso. Então, isso não existe. O sacrifício de animais, inclusive, muito importante que vocês saibam, tem um julgamento recente, recurso extraordinário 494601, lá do Rio Grande do Sul, aonde o STF, o Superior Tribunal Federal, já disse que o sacrifício de animais em religiões de matrizes africanas é constitucional. Então, nenhuma casa de candomblé que necessite realizar o sacrifício de animal está cometendo ato ilícito, está cometendo crime, porque isso é garantido pela nossa Constituição. Não é uma coisa inventada por mim, não sou eu que estou dizendo, está na lei. Entendeu? Então, superada todas essas fases, aí a gente conseguiu, né? Graças a Deus, iniciou nosso filho, nossa filha, não tem mais problema nenhum, ela já foi feita no santo. Que maravilha, vai começar aí o período do preceito religioso, tipo esse que eu estou vivendo aqui agora. Preceito religioso é o período de exteriorização da pessoa que estava recolhida lá no candomblé. E aí a gente tem, na iniciação do candomblé, a equiparação ao renascimento. E quando se renasce, tem um período de readaptação. Né? O neném, quando está na nossa barriga, e ele nasce. Então, ele vai se acostumando com a luz do sol, com a noite, com os cheiros, com os barulhos. Mesma coisa, a gente ficou um tempinho lá guardado. Mesma coisa o período de preceito religioso, que pode acontecer no caso da criança, né? Ela sair com todas as suas insígnias aí ritualísticas, né? Quelê, mucã, as vestes religiosas, seus iãs, que são os fios de conta, contribum. Pode acontecer que sim, pode acontecer que não, mas mesmo assim sempre fica ali um resquício que você olha e consegue verificar que aquela criança foi iniciada no candomblé, e, de repente, ela pode vir a ser vitimada por alguém que é intolerante. Isso pode acontecer na porta da escola, isso pode acontecer quando você está levando ela, de repente, numa emergência médica. Isso pode acontecer no nosso dia a dia quanto adulto, né? Isso pode num ambiente de trabalho, num banco, num restaurante. Isso pode acontecer, infelizmente. É importante que a gente relembre a todo tempo que nós moramos no Brasil, Estado laico, onde a liberdade religiosa ela é amplamente divulgada e deve ser respeitada, já que tem essa divulgação. A gente não está pedindo nada que não seja nosso por direito. Então, como a gente tem isso assegurado pela nossa Constituição e várias outras legislações infraconstitucionais, nós devemos colocar em prática. Tá? E aí verificar com bom senso quando é um caso efetivo de você fazer um boletim de ocorrência e quando é um caso de você deixar para lá porque é uma pessoa, infelizmente, que não teve sorte na vida e não estava num péssimo dia, você vai deixar para lá. Eu sei que quando a gente fala de filho, mexeu com o nosso filho é pior do que tivesse mexido em nós mesmos, então a gente não quer deixar para lá. E aí, se você tem o seu filho, saiu, está de preceito religioso, levou para a escola, você vai fazer um boletim de ocorrência, você vai buscar a defensoria pública ou um advogado privado para dar uma iniciação, não só a ação criminal pelo crime que ele cometeu, mas também numa ação civil, para que o intolerante saiba que vai doer no bolso dele. E, gente, depois disso, lógico, corre para a casa de santo e faz uma oferenda para Exu, porque senão o negócio pode demorar a caminhar, né? Porque a gente tem que ganhar, não adianta só a gente fazer, mas não custa nada, né? Lá, acender uma vela, pedir para as coisas irem à frente. E com base no quê? Poucas pessoas têm a experiência de comparecer à delegacia. Às vezes você comparece na delegacia, fora desse período de pandemia, né? Porque no período de pandemia, via de regra, os boletins de ocorrência estão sendo feitos de forma virtual, mas quando tem algumas consequências, eles acabam agendando para que você compareça até a delegacia, e aí corre-se o risco daquele inspetor, daquele atendente, ele não saber tipificar, né? Porque fica muito fácil, como eu falei, mas
eu quero tipificar na lesão corporal. Essa é fácil, porque existe lesão corporal de várias formas. Mas, às vezes, essa pessoa que vai te atender não tem a ciência de que existe. Já passei por isso, tá, gente? Eu não sei em que lei. Não, isso é crime, está escrito aonde? Então, seria muito importante que vocês anotassem, que vocês guardassem. Existem muitas leis, a gente vai falar aqui de pouquinhas, mas depois vocês podem perguntar, se for o caso a gente coloca aqui nos comentários, todas as legislações, onde buscar. E aí você tem em mente qual lei eu devo utilizar para poder informar que eu fui vítima de intolerância religiosa. Meu filho não pôde entrar na escola. Eu não consegui almoçar num restaurante com meu filho porque ele estava com aquela roupa, ou porque ele estava de quelê, ou porque pediram para tirar. Ou eu mesmo fui trabalhar de branco com pano de cabeça e não me permitiram ficar porque falaram que eu estava com um traje que não era adequado. E você explicou que estava num preceito religioso e mesmo assim as pessoas não entenderam. Então, o que tem que fazer? O que eu preciso dizer lá na delegacia? Olha, eu estava em tal lugar assim, vestido de tal forma e sofri um ataque verbal ou uma agressão física de pessoa X, Y, Z e gostaria que ela fosse enquadrada na legislação que fala sobre crimes de intolerância religiosa. Que legislação é essa? Então, vou falar para você aqui algumas. Anota aí. Lei número 12.288 de 2010. Esse é o Estatuto da Igualdade Racial, tá? Ele tem alguns artigos que asseguram não só a liberdade religiosa, mas também a prática dos cultos de candomblé relacionados aí às religiões de matrizes africanas. Tem uma lei, a Lei 7716 de 89, e ela teve uma atualização em 97. Olha que antiga essa lei, gente. Lei 7716 de 89, tá? Mesmo com a atualização de 1997, ela é uma lei bem antiga, mas não é muito colocada em uso. Eu achava que essa lei deveria mudar de nome, deveria ser chamada de Bíblia do Candomblé. Essa lei é uma lei contra crime de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E ela é bem pequenininha e deixa eu ver aqui quantos que eu separei. Eu separei alguns artigos que eu gostaria que vocês vissem a quantidade de coisas que essa lei retrata. Tem o artigo 3º, impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta. Ou seja, eu fiz concurso público e eu vou trabalhar na administração pública. Quero ir trabalhar assim, sexta-feira, de branquinho, de pano de cabeça. Eu posso? Pode, com certeza, sem nenhum problema. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Eu vou fazer uma entrevista segunda-feira. Eu quero ir com meu contregum, com a minha roupa, com meu pano de cabeça. Eu posso... Se ficar claro que eu tenho a competência para estar participando daquele processo seletivo, eu posso ser recusada na vaga pelo simples fato de ser do candomblé? De forma alguma. Se deixarem aí algum vestígio disso, que foi escolhida outra pessoa, que não tenha sido pela questão da competência ou habilidade lá para a vaga, com certeza você pode imputar àquela empresa ali o crime de intolerância religiosa. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Você chega num restaurante self-service ou qualquer outro, uma praça de alimentação pública, vestida, trajada com a sua roupa de candomblé, quer comprar alguma coisa no supermercado e a pessoa se nega a te atender porque você está vestido de candomblé. Isso não pode, tá, gente? Não pode mesmo. Se acontecer, vocês também podem se utilizar dessa lei. Recusar, negar ou impedir inscrição e ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Olha aí as nossas crianças que precisam ir para a escola, vestida, trajada, não pode deixar de ser matriculado e também não pode impedir de frequentar, né? A gente vê alguns casos aí que tem o uniforme da escola, né? A gente sabe. Mas se você explicou que seu filho vai ser iniciado no candomblé e quando ele estiver no período de preceito religioso, ele vai precisar estar sempre... uma menina vai estar sempre de saia comprida, é toda branquinha, entendeu? Porque quando é de um orixá que é diversificado, mas se for um Oxalá, não tem como abrir mão, gente. Vai ser branco mesmo e acabou. Independente se o uniforme da escola é preto, roxo, rosa, e eles têm que aceitar.
porque é a religião daquela criança. Eles devem incluir da melhor forma possível, de forma alguma se mostrar intolerante. Tá? Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes e bares. Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversão ou clubes sociais abertos ao público. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salão de cabeleireiro, barbearia, termas de massagem. Gente, terma de massagem ficou pesado, né? Quem é que vai com roupa de macumba para terma de massagem? Esse negócio não ficou só se for para trabalhar, né, gente? Se for trabalhar, não é difícil que a pessoa pode trabalhar onde quiser, e se ela quiser ir trabalhar, né, vestido com roupa de macumba, de qualquer forma ela pode, tá? Ela não pode ser impedida, ela que resolva com o pai de santo dela lá, que o negócio vai ficar esquisito. Pra galera que mora em condomínio aí, tem que usar o elevador lá de trás porque tu tá com roupa de macumbeiro. Isso não pode não, tá, gente? É proibido, hein? Impedir o acesso ou uso de transportes públicos como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte. Impedir ou obstar acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social. Você fez o santo, então você não vai conviver mais com meu filho porque você agora é da macumba. Gente, isso é crime de intolerância, tá? Além de alienação parental. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor ou etnia. Tem muita gente que é assim, não tem coragem de falar na cara, para não ter que sustentar ali um processo, fica incitando, fica pedindo para outra pessoa falar, fica fomentando fofoca. Infelizmente, tem muita gente que age dessa forma. Esse rol, ele não é só esse, tá? Eu só trouxe alguns artigos da lei, eu vou repetir aqui, Lei 7716 de 1989, e ela sofreu uma alteração em 1997, é uma lei muito bacana que eu acho que vale a pena a gente parar para ler, porque tem várias coisinhas ali que podem nos ser úteis, tá? Gente, essas não são as únicas, essas coisas que eu li, e também a gente precisa entender que, apesar de tudo isso, não está obstado aí o direito de crítica, né? Eu posso criticar qualquer religião, como a minha também pode ser criticada com educação. É lógico que existem críticas construtivas e existem críticas que não são construtivas, mas pode ser criticado, porque a Constituição, no artigo 5º, ela também dá direito à livre manifestação de pensamento. Então, eu posso dizer para as pessoas, eu não seria nunca de religião X, eu não gosto da religião Y. De forma genérica, eu posso me expressar, ainda que publicamente, e aí, nesse caso, não é crime de intolerância religiosa, não, tá? O crime de intolerância religiosa, ele vai ser direcionado àquela pessoa ou àquele grupo com a intenção realmente de causar algum tipo de dolo ou constrangimento, tá? Para terminar aqui, eu vou trazer para vocês uma informação bem bacana, que no Brasil já foi criado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é o dia 21 de janeiro, tá? É o dia que a gente vê que tem várias marchas, várias pessoas divulgando, colocando aí, eu visto branco, eu sou da paz, eu sou de Oxalá, eu sou do candomblé, eu gosto sim, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E em breve a gente vai voltar com novos temas de debate, tá bom? Beijo!